como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Eu prometi, quando me candidatei, que eu ia sempre olhar pelos mais necessitados. Pô, e coitado dos flamenguistas, os caras nem clube tem, tadinho. Tem estádio, então a gente está fazendo, na verdade, um ato de caridade. Não tem estádio, não tem clube, não tem nada. Olaria tem estádio, Bom Sucesso tem estádio, Vasco tem estádio, Fluminense tem estádio, Botafogo. Flamengo é mais necessitado. Apesar deles não merecerem ser uma... Pode gravar e botar nas redes aí que eu tô esculhambando o Flamengo, que agora eles dependem de mim para ter estádio. Duvido que ele não me trate bem. Aliás, eu não quero nem agradecimento de flamenguista. Um abraço, gente. Valeu, bom dia, bom domingo para todo mundo. CT. Melhorar o CT. Melhorar o CT não está à altura do Vasco da Gama. Jogadores, sobre todo los jugadores, que pasamos 28 jugadores. De los 28 jugadores llegó uno solo. Todo mundo já sabe. Então, essa é a única coisa que eu consigo falar com vocês agora nesse momento. Valeu? Obrigado. Última vez na história, no domingo, que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento. Josh Wander disse quando veio aqui que vai ter um orçamento aí igual ao do rival ano que vem. Ele prometeu, eu estava na frente dele e ouvi. Ele falou, ó, e aquele jogo Vasco-Flamengo, final já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos que estão conectados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam muito bem-vindos, você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Já logo de cara, né, não temos motivos para sorrir. Fomos roubados, garfados mais uma vez na cara dura, Daqui a pouco eu vou dar nome aos bois, vou mandar muita gente para aquele lugar. Já vou logo avisando você aí, senhor e senhora, dono e dona de casa. Por favor, me desculpem, mas esse vídeo não é hoje, esse conteúdo não é para criança, não é para menores, por isso tá indo ao ar depois da meia-noite para não ter encheção de saco, desculpa do palavreado, porque eu vou soltar os cachorros aqui hoje, tá? Só que é o seguinte, antes de qualquer coisa, né? Por favorzinho, você que está acompanhando nosso canal, veio aqui no nosso canal pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª vez e não se inscreveu, se inscreva, dá essa força aqui para um amigo de vocês. A gente vem todo dia fazer um trabalho honesto, um trabalho duro, falando sempre a verdade, tudo aquilo relacionado ao nosso Vasco. Então dá essa forcinha de graça, é 0800, já que Vascaíno ajuda Vascaíno. Então se inscreva e dá essa moral para nós e dá o like também, porque quando o Vasco perde, muita gente não dá like no vídeo, coisa e tal, como se a culpa fosse nossa, né? E não é, muito pelo contrário, a gente torce o tempo todo pro Vasco ganhar. Então dá essa força pra gente, dá o like pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. Tá bom, meus amigos? E outra coisinha rapidinho aqui. Quer concorrer a 2 camisas originais do Vasco? Tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clica a partir de R$2 por mês. Gente, por mês. Dá menos aí de 10 centavos por dia. Você já concorre a 2 camisas originais do Vasco. Quando a gente bater 50 membros aqui no canal, a gente está com 13 membros.
eu vou sortear 2 camisas só para os membros. Então corre lá, se torne membro, além de fortalecer o nosso canal, ajudar a gente a se manter de pé, você ainda concorre a 2 camisas do nosso Vascão. Dito isso, meus amigos, acompanhe o nosso vídeo até o final, vamos repercutir essa partida, vamos falar de tudo que aconteceu no jogo dessa noite de quarta-feira, Bahia e Vasco da Gama na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar para vocês aqui os resultados da noite de quarta-feira e dar uma repercutida aqui. E também, é claro, mercado da bola, zagueiros no plural sendo especulados no Vasco, jogadores aí sendo ventilados no nosso clube, a situação envolvendo o treinador, a situação envolvendo São Januário, o julgamento entre Vasco da Gama e 777 já foi marcado, né? Roberto Dinamite, muita coisa que a gente vai abordar no conteúdo. Emiliano Dias, né? Nesse vídeo de hoje, então acompanhe o nosso conteúdo até o final. Meus amigos, dito isso, eu quero começar a falar então da partida, né? Infelizmente, nós não saímos vitoriosos e dessa vez, né? Dessa vez não foi culpa do Vasco, né? Não dos jogadores. A gente vai falar disso já já. Enfim, meus amigos, como vocês já acompanham a arte na tela, o nosso Vasco entrou em campo com a escalação do nosso treinador Rafael Paiva, com os seguintes jogadores: Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, João Vitor e Michael fazendo a dupla de zaga e Piton na esquerda. O meio-campo composto por Hugo Moura, Matheus Carvalho e Guilherme Estrela. Adson lá na frente, né? Adson, David e Verrete, tá? Só para deixar claro aqui, cartões amarelos. O Paulo Henrique levou o cartão amarelo, o Adson também levou o cartão amarelo e o David acabou levando 2 cartões amarelos e foi expulso. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. Tivemos substituições também, entraram aí Paulo Henrique e o garoto, Puma Rodrigues e o garoto Leandrinho, né? Os 2 laterais. O nosso Rafael Paiva fez uma dobradinha de laterais na segunda etapa para tentar ali segurar o ímpeto do Bahia após a gente ser covardemente, né, o David ter sido expulso. Eu vou falar dessa situação já já. E depois entraram também Zé Gabriel e Juan Esforza, né? E no finalzinho também entrou ali o garoto Ryan, mas não teve tempo de fazer nada. Então, dito isso, é o seguinte: logo aos 6 minutos do primeiro tempo da primeira etapa, o Vasco entrou em campo ali com aquela velha mania de correr para trás, de estacionar aquele caminhão não na frente da área, mas dentro do gol, né? Foi o que aconteceu na noite de quarta-feira. O Vasco com a linha defensiva muito baixa, literalmente chamando o Bahia para o seu campo. Os meio-campistas no primeiro tempo, o Hugo Moura, Matheus Carvalho, totalmente desconectados, muito mal, muito abaixo, a marcação fora do time, a saída de bola lenta, subia para o ataque na hora que não era para subir, ia marcar na hora que não era para marcar. Enfim, fato é que logo aos 6 minutos da primeira etapa, jogador do Bahia na entrada da área, Paulo Henrique marcando. Paulo Henrique, na moral, não estava marcando. Paulo Henrique estava comendo uma pipoquinha, estava tomando uma Coca-Cola gelada, estava vendo o telão do estádio, não, qualquer coisa, menos marcando, porque o jogador do Bahia teve espaço para levantar a cabeça, bater, dar aquela colherada, aquela chapada colocada no canto, né, tirando do goleiro com curva. Porém, o coitado do Maicon tentou colocar o pé para tirar e acabou tirando sim, mas tirou do nosso goleiro, né? Gol do Bahia logo aos 6 minutos da primeira etapa. Aí parecia-se, né, que a vaca já tinha ido pro brejo, só que não. O Verrete chegou, chamou um por um, falou: ó, calma rapaziada, calma, tem muito jogo ainda, vamos, né, aqui é Vasco, vamos ficar tranquilo. E foi o que aconteceu. O Vasco se aplumou ali, tentou se aplumar, né, toda vez que tava sem a bola. Era isso que eu falei pra vocês no primeiro tempo, aquele bonde estacionado dentro do gol, não na frente da área, dentro do gol, os volantes combatendo mal, os volantes querendo combater lá nas laterais, aonde era para os laterais combaterem e os laterais só olhando, e a frente da área vazia, desguarnecida, e o Bahia brincando, deitando e rolando, fazendo passe para um lado, passe para o outro, calcanhar e não sei o que, né? Enfim, ainda bem que a soberba deles não deixou eles irem muito longe, mas infelizmente ganharam. Fato é que o Vasco aí, deixa eu ver aqui na minha colinha, mais ou menos ali aos 19 minutos, após uma espetada de contra-ataque pelo lado direito com o nosso David, ele carregou a bola quase meio campo, saiu na cara do goleiro do Bahia, finalizou e finalizou mal, o goleiro defendeu, a bola foi em cima do goleiro. No rebote, né, a jogada se desenhou ali com Verrete, Lucas Piton, né, com
Deixa eu ver aqui, meu Deus. Agora até fugiu com o Adson, né? Com o próprio David ali. Aquela troca de passes envolvente do lado esquerdo do ataque do Vasco. Acabamos aí conseguindo um empate, né? Aonde o Paulo Henrique, ele mesmo, que dormiu no gol do Bahia, né? Se redimiu, empatando o jogo, né? Fazendo gol pro Vasco a essa altura, aos 19 da primeira etapa. O jogo muito igual. O Bahia meteu bola na trave no finzinho do primeiro tempo. O Vasco muito mal na marcação. Aí o que aconteceu? Acabou a primeira etapa, né? Aí nós imaginamos assim, bom, agora, né, o treinador vai fazer uma substituição ou outra, porque o David já estava amarelado, né? Ele já estava amarelado e o Adson também já estava amarelado. Eu ainda falei com meus amigos, eu falei, olha, agora é hora do treinador tirar um desses caras que estão amarelados aí, porque o David ajuda muito na marcação. Se ele tomar um amarelo, desandou a paçoca. Pois bem, o Paiva deu um voto de confiança e manteve o David em campo. Beleza, o problema não foi o coitado do David, não foi ele. Porque é o seguinte, numa falta despretensiosa, no meio campo, uma jogada simples de pivô ali que o David disputando a bola, ele só abriu o braço normal. O jogador, boca de farelo, o jogador do Bahia, já caiu no chão fazendo aquele teatro e o filho de uma puta, vou falar, desculpa, eu já tinha avisado desde o início que eu ia falar palavrão. O filho de uma puta do João Vitor Gobi da Federação de São Paulo, esse ladrão, esse safado, ele que não pise aqui no Rio de Janeiro, sobretudo aqui em Resende, senão o bagulho vai ficar ruim pra ele. Esse safado, esse ladrão que roubou o Vasco, tá? Porque ele foi, já deu amarelo pro David de cara e expulsou. Porque o David já tinha um amarelo, ele deu o segundo e expulsou o David. Sendo que a falta não foi para cartão nenhum. Nem a cartão amarelo, nem cartão vermelho, nem cartão azul, nem cartão verde, nem cartão rosa, nem cartão nenhum. O juiz tinha que ter enfiado o cartão naquele lugar. Não era para dar cartão para ninguém. Tá? E outra observação, por que a dona FIFA e a dona CBF adoram fazer uma porrada de regra? A dona FIFA, sobretudo. Por que não se revê essa regra? Porque assim, Álvaro, mas o VAR só pode chamar quando é cartão vermelho direto. Então quer dizer que essa regra favorece o juiz. Se ele tiver de marcação com o atleta, ele vai cutucar até conseguir dar 2 amarelos e expulsar. Porque assim, o David não mereceu cartão nessa jogada. Nem, já falei, cartão de cor nenhuma. Nem amarelo, nem azul, nem branco, nem preto, nem vermelho. Cor nenhuma. Aí esse filho de uma puta desse João Vitor Gobi, vou falar de novo, esse João Vitor Gobi, safado, ladrão, expulsou o David. Dali em diante mudou o panorama da partida, o Vasco estava buscando o jogo, inclusive minutos antes, o próprio David perdeu um gol ali, quase cara a cara, praticamente cara a cara, o Vasco estava jogando de igual para igual, estava numa trocação, o jogo estava legal, o Bahia tentando espetar ali a troca de passes, ali a jogada rápida, e o Vasco buscando contra-ataque ali, sempre uma saída rápida pelo lado de campo, e aí jogaram uma água no nosso chope, sacanearam com a gente. Aí como se não bastasse, toda a falta que o Vasco fazia, faltinha boba, o juiz dava na hora. E o Bahia, o Vasco roubava a bola para sair no contra-ataque, o juiz dava falta. Se o jogador do Vasco desse um drible bem feito, o juiz já não gostava e dava falta. Não, é brincadeira, mas só para vocês entenderem. Esse vagabundo desse juiz, nitidamente, literalmente, ele foi para dentro de campo hoje, na capital baiana, Salvador, na Arena Fonte Nova, nitidamente para favorecer ou prejudicar, interprete como você preferir, torcedor e torcedora do Vasco, o nosso clube. Agora me responde. Para prejudicar o Vasco e favorecer o Bahia. Você acha que sustenta tudo ficou isso? Nítido, ficou escancarado, sabe? Porque a gente perder pro Bahia na casa deles, eles com um time ali encaixadinho, com um elenco, né, bacana, é uma coisa. Agora perder roubado, perder da forma que foi, tá? Aí outra coisa, veio o segundo gol do Bahia. A emissorazinha, Rede Globo, Gustavo Villani, o Diego Ribas, a Ana Thaís Matos, eu não sei em qual planetas eles estavam. Não sei em qual dimensão intergaláctica que eles estavam, sabe? Colocando o Bahia já como praticamente campeão brasileiro, colocando o Vasco praticamente como rebaixado da competição, entendeu? Falando mal do Vasco o tempo todo, e para completar, no lance do segundo gol do Bahia, eu não sei se vocês prestaram atenção, torcedores, mas teve uma bola que foi espirrada na frente da área do Vasco, eu só não lembro qual foi o jogador do Vasco. O jogador do Bahia, literalmente, eu vi com esses 2 olhos que um dia a terra há de comer. Empurrou o jogador do Vasco pelas costas.
tirando um jogador do Vasco da jogada. O jogador do Bahia dominou a bola, abriu a bola do lado esquerdo pro Gabriel, o atacante do Bahia. Você já sabe o que aconteceu. O Gabriel rabiscou para um lado, rabiscou para o outro, colocou na área, o camarada lá desviou e gol do Bahia. Aí o VAR traçou a linha, beleza. Só que também outra coisa, o VAR traçou a linha, mas quando apareceu pra gente ver na televisão, não dava pra ver o ponto de origem, a bola e o pé do jogador do Bahia na hora do lançamento. Não estou dizendo que não foi impedido, estou dizendo que o VAR deveria ter transparência numa transmissão ao vivo para todo o Brasil. Não dava para ver. Deu para ver sim a posição do Maicon, a posição do atleta do Bahia que fez o gol, mas não dava para ver o ponto de partida da bola, que é o mais importante. Um ponto a se questionar da CBF, da cabine do VAR e também quem gera as imagens, a dona Rede Globo. Outro ponto, depois que saiu o gol, que o gol foi validado, a dona Rede Globo só mostrou o replay da jogada quando a bola já estava no pé do Gabriel, o atacante do Bahia. Sendo que antes da bola chegar no atacante do Bahia, do Gabriel, existiu uma falta muito clara que eu falei para vocês, só não me lembro qual jogador do Vasco sofreu essa falta. O jogador do Bahia, claramente, ele vai com as duas mãos nas costas do jogador do Vasco para tirar o jogador do Vasco da jogada. Com isso, ele ganha a jogada e abre a bola na esquerda, onde sai o gol. Então, na minha opinião, era pro VAR ter chamado esse vagabundo desse João Vitor Gobi, que é um filho de uma mãe, um ladrão safado, né? Era pro VAR ter chamado ele e ter falado, olha, teve uma falta na origem da jogada, onde o atleta do Bahia tira o jogador do Vasco da jogada empurrando pelas costas. Mas não. Não. Nem a emissora se deu o trabalho de falar desse assunto, de mostrar o lance desde o início, nem o VAR se deu o trabalho, a senhorita Daiane Muniz, ela acha que a gente tá passando batida, né? Já fez cagada no jogo do Vasco esse ano, a dona Daiane Muniz, né? Aí hoje de novo, quietinha, omissa, né? Então assim, vai tomar no meio do cu dessa CBF, desse filho de uma puta, desse ladrão, desse juiz safado, João Vitor Gobi. Dane-se se vão me processar, se o meu canal vai cair. Eu tô de saco cheio de ser roubado. Ah, Álvaro, mas é normal, faz parte do futebol. Hoje, o Vasco aí, o juiz sem querer, favoreceu o Bahia. Amanhã vão favorecer o Vasco. Pois é, só que o torcedor do Vasco tá esperando a gente ser favorecido há muitos anos. Gente, ó, eu tô pra lembrar aqui, qual foi o último jogo? Me respondam, por favor, torcedor. Qual foi o último jogo do Vasco que o Vasco ganhou sendo supostamente beneficiado por algum suposto erro de arbitragem? Me responda, torcedor. Qual foi o último jogo que o Vasco ganhou com algum erro supostamente que beneficiou o Vasco de arbitragem? Não. Os erros de arbitragem que acontecem todos, 100%, todos os jogos do Vasco são sempre contra o Vasco. Isso não é curioso? Isso não é muito estranho? Porque errar é humano. O erro acontece. A gente vê aí alguns erros na Eurocopa. A gente vê alguns erros na Copa América. A gente vê alguns erros nos outros jogos do Campeonato Brasileiro. Faz parte do espetáculo. Estamos falando de ser humano. Estamos falando ali, né, do calor do momento. Nem todo mundo consegue ver tudo que acontece dentro do campo. Ok. Né? Só que eu quero saber quando foi que o meu Vasco da Gama ganhou algum jogo com algum erro de algum juiz filho de uma puta. Tem muito tempo que o Vasco não ganha nenhum jogo com erro de juiz que favorece o Vasco. É muito curioso, é muito estranho, é muito engraçado, ironicamente falando, que todo erro sempre é contra o Vasco. Porra! Tô aqui falando com vocês há 15 minutos... Se eu falei do jogo 3 minutos, foi muito. Eu tô falando mais de 10 minutos desses filhos de uma puta, desses vagabundos, desses juízes, desses árbitros safados. Quem paga o salário desses caras são os clubes. Quem paga a viagem desses caras são os clubes. Quem paga a caminha que esses camaradas vão dormir agora, nessa madrugada de quinta-feira, são os clubes. Quem paga a refeição desses vagabundos são os clubes. Para acontecer isso. E a dona Rede Globo, em nenhum momento, o Premier, em nenhum momento levantaram essa questão. Cadê a famosa central do apito? Cadê o comentarista de arbitragem? Ué, sumiu? O que aconteceu? O gato comeu a língua? Sumiu todo mundo? Pulou todo mundo no mato? Que porra é essa? Então o Vasco, infelizmente, até a dona Ana Thaís Matos, que eu não sou muito adepto dessa senhorita,
Ela falou uma coisa que eu sou obrigado a concordar no final da partida. O torcedor do Vasco não tem um dia de paz, não tem uma semana de paz. Quando a gente vai e ganha um jogo contra o São Paulo, uma goleada, uma virada histórica, beleza. A gente vai para Salvador para jogar contra um Bahia embalado, brigando pelo título. O Bahia também tinha goleado o Cruzeiro na última rodada, jogando na Fonte Nova, ok. Aí o Vasco logo no início leva um gol, logo de cara aos 6 minutos. O Vasco reage na partida, o Vasco empata o jogo, o Vasco equilibra as ações dentro da partida. O Vasco começou um segundo tempo melhor do que o Bahia, mais organizado, conseguindo neutralizar a troca de passes do meio campo do Bahia, do ataque do Bahia, que tem qualidade, né? Aí quando tudo parecia que estava se desenhando para um jogo justo, um jogo honesto, esse vagabundo, mais uma vez, esse filho de uma puta, desse João Vitor Gobi, ladrão safado, vai e me expulsa o David. Na covardia. Gente, não sou só eu que estou falando. Todos os sites que falam de Vasco, a manchete é garfado, o Vasco perde mais uma vez. Até o Diego Souza, que está aposentado, está milionário, está tranquilo. O Diego Souza, vocês sabem, jogou no Vasco, jogou no São Paulo, um monte de time. Ele é muito Vasco, ele postou na rede social dele. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Acompanha aí do lado, eu não vou ler porque eu não escrevi aqui, também não tem como eu ver. Mas acompanha aí o Diego Souza falando, só sei que no final ele fala, o certo é o certo. Sabe, a gente só quer o certo. O torcedor do Vasco não quer que nenhum juiz dê pênalti pra gente, sem ser pênalti. O torcedor do Vasco não quer que anule gol do adversário quando o gol foi válido. Não, a gente não quer nada disso, a gente não quer roubalheira a favor de nós. A gente só quer não ser mais roubado. Nós estamos cansados de sermos roubados. O torcedor do Vasco está de saco cheio, a gente não tem um dia de paz. A gente tem que entrar em campo para jogar contra o Bahia, para jogar contra a torcida, que a gente estava jogando fora de casa, isso é normal, né? Para jogar contra a Rede Globo, para jogar contra o árbitro, para jogar contra o Bandeirinha, para jogar contra a Flaprés. Então quando a gente usa aquela velha frase, contra tudo e contra todos, aí falam que é clichê, aí falam que é clichê, aí falam que é mimimi, aí falam que essa frase não é nossa, e não sei o que. Então é o quê? Porque o Vasco, quando entra em campo, todo jogo tem que jogar contra tudo e contra todos. O Vasco não enfrentou só 11 jogadores do Bahia. O Vasco enfrentou o juiz, o Bandeirinha, o número 1, o número 2, a cabine do VAR inteira, que é mais de 10 vagabundos enfiados lá dentro, as emissoras que transmitiram o jogo. Então fica difícil, é uma luta desleal, é uma covardia. Eu vou reiterar, perder faz parte. Eu ia ficar puto se o Vasco tivesse perdido pro problema técnico, por erro de jogador nosso, pelo treinador substituir errado, por falha do goleiro, do zagueiro, enfim. Aí ia ser uma outra história. Agora eu fico mais puto ainda quando a gente perde sendo roubado por arbitragem tendenciosa, emissora tendenciosa. Isso não pode continuar assim, isso tem que mudar. Alô, Pedrinho, acorda, Pedrinho. Esse negócio também de fazer só reclamaçãozinha e protocolar na CBF não adianta. Tem que mandar esse João Vitor Gobi pra geladeira ou pro freezer. Ou pra Antártica, se for necessário, pro Polo Norte, pro Polo Sul, não sei. Esse cara não pode mais apitar jogos do Campeonato Brasileiro. Eu não vou ser nem hipócrita aqui em falar que ele não pode apitar jogos do Vasco da Gama. Não, ele não pode mais apitar jogo nenhum no Campeonato Brasileiro. Porque no mínimo, a atuação desse senhor na noite de quarta-feira, no mínimo foi tendenciosa. No mínimo, sendo que o árbitro tem que ser imparcial. O árbitro é neutro, ele é café com leite, ele não vale, ele não faz parte do jogo. O árbitro não faz parte do jogo. Só que todo jogo, não todo, mas quase todo jogo do Vasco, o Vasco tem que jogar contra 11 jogadores adversários, mais o vagabundo do juiz que joga sempre a favor do nosso adversário. E só para reiterar, eu não quero um juiz jogando a favor do Vasco, eu não quero um juiz roubando pro Vasco, não quero isso. Eu só quero as coisas corretas. Se for pro Vasco ganhar, que ganhe na bola. Se for para perder, que perda na bola. Agora, da forma qual foi, não tem condições. Não tem condições. Galera, desculpa eu ter me alterado. Me desculpa pelos palavrões. Eu tô correndo até um risco de ser processado aqui, do meu canal cair. 1000 perdões a vocês. Só que é o seguinte, eu criei esse canal justamente para falar tudo aquilo que as emissoras aí não podem falar ou não querem falar. E aqui eu quero falar e eu posso falar e pronto, falei. Tá bom, gente? Desculpa aí, né, o meu tom alterado, mas não era para
menos. Não tem como eu abrir um vídeo calmo, tranquilo, sorrindo, sereno aqui, falando do que aconteceu na noite de quarta-feira. Agora, só pra gente encerrar o assunto da partida entre Vasco da Gama e Bahia, né? Não, da partida não, perdão. Dessa rodada, da 11ª rodada, segue na tela os resultados da noite de quarta-feira. O Corinthians empatou jogando na Arena Itaquera com a equipe do Cuiabá. O Cuiabá que estava vencendo até os instantes finais, com um gol do rapaz Bidu do Corinthians, um golaço, diga-se de passagem. O Corinthians acabou arrancando o empate no finzinho, então 1-1. O Cruzeiro venceu jogando em Belo Horizonte a equipe do Atlético Paranaense por 2-0. O Botafogo, que jogou aqui no Rio de Janeiro, venceu a equipe do Bahia pelo placar de... Bahia não, perdão, tô com o Bahia na cabeça. Venceu a equipe do Red Bull Bragantino por 2-1. O Atlético Goianiense empatou com o Grêmio em 1-1 na noite de quarta-feira. O Mulambo da Gávea foi até a Serra Gaúcha e tomou uma porradinha pro Juventude. 2-1 pro Juventude, chupa a mulambada. O Internacional perdeu no apagar das luzes para o Atlético Mineiro por 2-1, né, com gol do Hulk. O nosso Vasco, infelizmente, roubado na cara dura, perdeu para o Bahia por 2-1. E o Fortaleza, que enfiou 3-0 no atual campeão brasileiro, o Palmeiras, lá na Arena Castelão. Meus parabéns ao Fortaleza, né, que quebrou muita casa de aposta nessa noite, né? Tanto o Fortaleza quanto o Juventude quebrou muita gente que apostou nos favoritos da noite, né? Então o Juventude e Fortaleza foram, entre aspas, né, as zebras da rodada, né? E só para já falando em zebra, né, estavam pagando quase R$6 na vitória do Vasco. 1,50, 1,60 na vitória do Bahia. E é estranho, né? A gente vê um juiz o tempo todo, o jogo inteiro, ajudando o Bahia, né? Não sei, me deixa entender que supostamente alguém, pode ter feito algum movimento de bastidores, tipo assim, ó, o Vasco não pode ganhar não, hein? Estamos pagando quase R$6 na vitória do Vasco. Se o Vasco ganhar, quebra a banca, hein? Não sei, tá? Me deu o direito de pensar isso. Pensar se é ou não, só Papai do Céu sabe. Bom, gente, dito isso, vamos agora mudar de assunto. Eu preparei o segundo trecho do vídeo de assuntos que a gente separou mais cedo. Então, bora lá continuar falando do nosso Vasco, mas agora na parte administrativa. Bom, meus amigos, agora antes da gente começar a falar do mercado da bola, de nomes, né? Eu quero falar com vocês aqui algumas situações. Já falamos aí da parte de campo e bola, né? Agora vamos adentrar na parte administrativa do nosso clube, vários assuntos que a gente separou para vocês ao longo do dia dessa quarta-feira, né? 26 de junho de 2024, praticamente 27 aí, já é madrugada, 27. Meus amigos, muita coisa importante, então bora lá, gente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aí é o seguinte, o Vasco tá fazendo aí uma reforma, dando uma restaurada, tá, gente, na base da estátua do nosso eterno Roberto Dinamite. Isso mesmo, vocês já acompanham a imagem na tela, né? Estão sendo feitos ali alguns reparos, né? Alguns acabamentos para deixar mais bonito, para deixar uma coisa mais clean, vamos dizer assim. Então tá passando por alguns reparos ali a estátua, né, do nosso eterno e querido Roberto Dinamite, tá, gente? Agora falando em querido, né, mudando de assunto, o nosso querido Felipe Coutinho, que está muito próximo de ser anunciado como o novo jogador do nosso Vasco da Gama. Meus amigos, ele treinou nessa quarta-feira juntamente com Alex Teixeira e Souza, trabalho físico, trabalho de campo, só que eles não estão treinando no Vasco, estão treinando ali nas suas dependências, ali nas suas casas, né, eles que têm a condição de ter um campinho, né, vamos dizer assim, no quintal de casa. Então eles estão trabalhando e trabalhando duro aí para essa volta aos gramados. Aí o Felipe Coutinho fez uma postagem na tarde aí pro início da noite dessa quarta-feira, da última quarta-feira, melhor dizendo, lá no Instituto Felipe Coutinho, fez uma postagem na sua rede social. Então acompanha aí, eu vou colocar na tela para vocês acompanharem. Próxima temporada tá chegando e, se Deus quiser, ela será de alegrias, reencontros e de muita gratidão, né? E a mãozinha ali, né, simbolizando ali o amém, né? Que assim seja. Então, Coutinho, que assim seja, né? Aí muita gente pergunta, mas por que então que não tá com camisa do Vasco na postagem? Porque ele tá aparecendo com a camisa do Aston Villa e com a camisa do Bayern de Munique. A camisa do Bayern de Munique,
Acredito eu que ele deve entender que foi o melhor momento da sua carreira, onde ele foi campeão da Champions, né? Arrebentou lá no futebol alemão. E eu acho que o Aston Villa é uma maneira de gratidão, de agradecer pelo que o clube fez, contratou ele, agora tá liberando aí, né? A gente tá só aguardando esse anúncio oficial, o Coutinho para voltar a jogar no Vasco. Nós sabemos que ele não tá na lista dos atletas relacionados para a pré-temporada do Aston Villa, então já deixou mais uma pista aí, mais um indício, né? Olha, agora eu vou dar aqui um feeling. Ó, gostaram, né? Um feeling. Vou dar aqui uma opinião minha, tá, gente? Brincadeiras à parte, vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que o departamento de marketing do Vasco está só aguardando aí chegar às vésperas da janela, de repentemente amarrar mais uma ou outra contratação para fazer aquele anúncio de impacto, né? A gente falou para vocês lá atrás, quando o Coutinho desembarcou aqui no Brasil, ali no aeroporto em São Paulo, em Guarulhos, depois veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, o Brasil, eu tô maluquinho hoje. Enfim, a gente falou para vocês que a ideia do marketing do Vasco, da diretoria do Vasco, seria fazer um anúncio, uma apresentação do Felipe Coutinho com algo parecido com o que foi a chegada do Edmundo no nosso Vasco, com um helicóptero pousando dentro do gramado de São Januário, uma coisa mais astronômica. Não sabemos, mas eu tenho para mim que vai acontecer sim algo de muito impacto para atrair todos os holofotes para o nosso clube, para o anúncio do Coutinho. Então acredito que talvez por isso, né, esse imbróglio até hoje, essa novela até hoje não chegou ao fim, né? Alguns amigos perguntam, e aí, Álvaro Silva, essa novela do Coutinho já chegou ao fim? Pois é, a gente está aguardando. Todo dia que a gente pensa que é o último capítulo, aí anuncia no próximo episódio, né? E aí fica naquela, no próximo episódio, e o torcedor do Vasco está sendo levado, vamos dizer assim, em banho-maria, né? Então vamos aguardar. Diria um amigo meu baiano, né? Ele falava stand-by. Pois é, a gente deve estar aí. A gente está aí no stand-by, né? Só no stand-by aguardando aí esse anúncio do Felipe Coutinho. Agora eu quero falar com vocês, eu quero mudar de assunto, eu quero falar da situação envolvendo reforços, tá, gente? Muitos nomes de jogadores vêm sendo ventilado aqui no nosso Vasco da Gama, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de São Januário, a gente vai falar do Vasco contra 777, alguns jogadores aqui, mas enfim. Agora, começando a falar aí do mercado, tá? Do mercado. Surgiu ontem uma notícia lá no canal do Léo Lacerda aqui no YouTube, Na Torcida Vascaínos, de que o Vasco estaria monitorando o meio-campista, o volante Montoya, ele que passou pelo Grêmio e está jogando atualmente no Central Córdoba, no futebol argentino. Então, não é minha essa informação, é do Fábio Torres, jornalista. O Léo Lacerda falou que o Vasco estaria monitorando a situação desse atleta. Já mudando de jogador, já ainda falando do mercado, tem bastante coisa pra gente falar. Tá? Nós tomamos conhecimento ainda na tarde dessa, deixa eu pegar minha colinha aqui, na tarde dessa quarta-feira, de que o zagueiro Fabiano, né, ele que jogou no Palmeiras, foi campeão brasileiro na temporada 2016, atualmente está jogando na Grécia, o contrato dele está terminando agora nos próximos dias. O atleta poderia desembarcar aqui no Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco a custo zero, poderia chegar de graça, né, o Vasco tendo que arcar aí apenas com a situações salariais, assim como vai ser com o Felipe Coutinho, com o Souza, com o Alex Teixeira, né? Enfim, vamos aguardar. Agora, falando de zagueiro, eu falei do Fabiano, né? Porque é a notícia mais fresquinha que saiu na tarde dessa quarta. Mas nós temos dois nomes, né? O primeiro deles é o Lucas Oliveira, que saiu vamos colocar aí no final da noite de terça-feira para o início da madrugada de quarta, né? Um zagueiro que pertence ao Cruzeiro, que está emprestado ao Real Valladolid da Espanha, o clube do Ronaldo, né? Todos vocês já sabem disso. E também o nome do Lianco, né? Muita coisa esquentando aí nos bastidores do nosso Vasco. Então é o seguinte, eu quero começar a falar com vocês, já que a gente vai falar desses jogadores, eu quero começar falando então do Lucas Oliveira, tá, gente? Eu quero passar a ficha técnica do atleta bem rápido aqui para vocês. Tá. Primeiro eu vou colocar uma manchete na tela. Vasco tenta um empréstimo junto ao Cruzeiro. Deixa eu ver. Junto ao Cruzeiro está emprestado ao Real Valladolid, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco tenta um empréstimo junto ao Cruzeiro, tá bom? E o atleta tá emprestado ao Real Valladolid, ele é brasileiro, tem 28 anos, 1,87 m de estatura, joga como zagueiro ou como volante. Ele, vamos dizer assim, chega a ser um pouco polivalente, né? O melhor pé é o pé direito. O contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro do ano que vem, de 2025, e lá no Valladolid tá terminando agora no dia 30 de junho de 2024. Ele está avaliado pelo Transfer Market por 2 milhões de euros, algo em torno de 11 a 11 milhões e meio de reais, tá? Só vale lembrar que o Pedrinho e o Felipe
lá atrás, quando eles participaram do projeto do Tigres Brasil, aqui no Rio de Janeiro, até mandar um abraço para meus amigos Thiago e Diego, aqui da minha região, eles chegaram a jogar no Tigres lá, né? Enfim, ótimos jogadores, 2 meio-campistas sensacionais, diga-se de passagem, um abraço para vocês aí, mas não é esse o assunto. O que eu quero falar é o seguinte, o que eu quero falar aqui, tá, é que o Felipe e o Pedrinho já conheceram o Lucas Oliveira lá daquele tempo do Tigres Brasil. Como assim, Álvaro Silva? Gente, sabe por quê? Porque ele fez ali, teve uma passagem na base do Bangu, aqui do Rio de Janeiro, tá? Depois, ele em 2018, ele se profissionalizou lá no Atlético Goianiense, tá bom? Em 2022, ele foi contratado pelo Cruzeiro, onde jogou, teve rodagem, né? E agora foi emprestado por Real Valladolid no início da temporada. O clube ao qual ele só entrou em campo por 11 ocasiões. Foram 11 jogos com a camisa do Real Valladolid, tá, gente? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Só que antes disso é o seguinte... Informação que a gente tem é que o Vasco quer o zagueiro emprestado. Não estou nem fazendo juízo de valor dele não, tá? Estou dando a informação para vocês. O Vasco quer o zagueiro emprestado, mas o Cruzeiro, né, por sua vez, quer vender o jogador, né? Quer fixar uma obrigatoriedade de compra no término do empréstimo ou já vender logo. Aí eu pergunto para vocês, se o Cruzeiro tá se reformulando, trouxe o Cássio, tá trazendo meio campista, tentou atravessar o Vasco aí na situação do Coutinho, buscando grandes nomes no mercado, né? O Alexandre Matos, inclusive, já é o diretor de futebol lá. Tomaram aí uma porta na cara do Dudu do Palmeiras há poucos dias, mas enfim, brincadeiras à parte, o Cruzeiro está se reformulando. Se o Cruzeiro está se reformulando, o Lucas Oliveira pertence ao Cruzeiro. Ele terminou o contrato de empréstimo com o Valladolid, não vai renovar lá, e o Cruzeiro também não quer ele, o time que o Ronaldo, né, era dono até pouco tempo. Vamos falar para mim que o Ronaldo não entende de bola. Então tem alguma coisa errada nessa história, não sei, tem alguma coisa errada. É claro, ele pode chegar no Vasco, pode ser titular, pode fazer história, pode ficar 2, 3, 4, 5 anos no Vasco, capitão, aquela coisa toda. Agora pode chegar, pode ser mais um Capasso, pode chegar, pode ser mais um Maicon, né, que tem altos e baixos. Pode chegar, pode fazer assim como o Léo também, que chora e não joga, não sei, brincadeiras à parte. É um grande ponto de interrogação a situação do jogador aí, Lucas Oliveira, tá? Agora eu quero entrar no assunto aqui envolvendo o zagueiro Lianco. Meus amigos, meus hermanos, é o seguinte, agora sim segue a manchete na tela, acompanha aí. Lianco estaria deixando o Southampton para acertar com o Vasco. Isso mesmo, gente, vou ler mais uma vez. Lianco estaria deixando o Southampton para acertar com o Vasco. Isso mesmo, né? No caso, e acertando, né, tá até melhor dizendo, e acertando com o Vasco. Vale dizer que na semana passada o nome do Lianco chegou a ser ventilado, cogitado aqui no Vasco. O empresário dele veio a público na rede social e falou: não, o Vasco nunca procurou o nosso atleta, né, o meu atleta, ele tem contrato vigente ainda com o Southampton, enfim. Só para deixar aqui bem claro, tá, torcedor, para vocês entenderem todo o panorama que está acontecendo. A fonte dessa informação não sou eu, Álvaro Silva, também não foi meu vizinho ali, não foi o camarada da padaria que me contou essa história. A fonte dessa informação vem através do X do jornalista Lucas Bastião. Isso mesmo, gente, o jornalista Lucas Bastião está afirmando, né, que o Lianco estaria deixando o Southampton e acertando com o Vasco. Além do Vasco, né, a informação também que vem circulando é que o Galo Mineiro e o Botafogo também teriam feito proposta para o zagueiro brasileiro. Gente, ele que tem aí dupla nacionalidade, né? Ele que, se eu não me engano, acho que ele é sérvio e brasileiro, ou eslovênio e brasileiro, enfim. Fato é que ele é muito amigo do Felipe Coutinho. Assim que eles chegaram no Brasil de férias, foram a Nordeste num casamento de um amigo deles em comum, tiraram fotos, postaram foto junto, o Coutinho postou foto e marcou o Lianco postou foto e marcou o Coutinho, aquela amizade toda, né? Enfim, aí o torcedor do Vasco começou a ventilar, será? Aí o empresário dele falou: não tem nada a ver, ele tem contrato lá e vida que segue. Porém, todavia, entretanto, agora me surge essa informação, se ela procede ou não, como eu venho sempre dizendo aqui para vocês, o tempo é o dono da verdade, o tempo nos dirá, né? Só cabe ao tempo mostrar para nós quem tá falando a mentira ou quem tá falando a verdade. Agora eu vou esclarecer para vocês a ficha técnica do Lianco, para quem talvez de repentemente não conhece o atleta ou talvez só ouviu falar dele na sua passagem aqui no São Paulo, mas não sabe a fundo como tá a carreira do jogador. Então vamos aqui, tintim por tintim, a situação envolvendo esse zagueiro, que na minha opinião é um ótimo zagueiro. Não é um jogadoraço, seleção brasileira, Copa do Mundo, aquela coisa, né?
mas é sim, comparado com todo o respeito a alguns jogadores que temos no Vasco hoje, é para chegar e ser titular, parecido com a situação do André Ramalho. Chego a me arriscar a dizer que talvez o Lianco ainda esteja um pouquinho ainda em questão de nível técnico, um pouquinho acima. Chego a me arriscar a dizer pelo know-how, passou pela Premier League, mundo árabe, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí também. Então vamos lá, gente. Ele é brasileiro, tem 27 anos, 1,87 m de estatura, né? Só uma curiosidade, a mesma estatura aí, tá, gente, do Lucas Oliveira, né? E bem parecida também a idade, né? O Lucas Oliveira tem 28, o Lianco tem 27, tá? O Lianco joga como zagueiro e também como lateral direito, né? E o Lucas Oliveira joga como volante e zagueiro e vice-versa. Então, observem que são dois zagueiros com um perfil bastante parecido procurados pelo Vasco. Ambos com o pé direito, né, para jogar pelo lado direito da zaga, né? Ambos são polivalentes, né? Jogam como zagueiro, lateral ou volante, né? E ambos ali na casa de 27, 28 anos. Aí vamos lá voltar aqui a falar do Lianco, que ele tem contrato com o Al Garrafa do mundo árabe até o dia 30 de junho agora de 2024. O contrato dele já está terminando lá no mundo árabe, tá, gente? E ele tem também contrato com o Southampton da Inglaterra até o dia 30 de junho de 2025, ou seja, ele ainda tem mais um ano de contrato com o Southampton, tá? O valor dele de mercado estipulado pelo Transfer Market, tá? Hoje, atualmente, está na casa de 3 milhões de euros, algo em torno aí de, vamos arredondar um pouquinho para mais, 18 milhões de reais seria o valor de mercado dele. Mas, né, o amigo lá, deixa eu ver o nome do camarada, né, o Lucas Bastião afirmou que ele estaria aí rescindindo lá com o Southampton e acertando com o Vasco. Vamos aguardar. Fato é que a carreira do Lianco, ela é repleta de clubes bem conhecidos aí no futebol nacional e também internacional, tá, gente? Ele passou pela base do Botafogo, onde ele vestiu a camisa do Alvinegro Carioca aqui no Rio de Janeiro pelo Sub-17, passou também lá em Cotia, em São Paulo, né, na base do São Paulo, foi atleta do Sub-20, aonde ele se profissionalizou. Eu particularmente conheci o Lianco quando ele virou profissional no São Paulo, eu lembro bastante dele jogando aqui no Brasil com a camisa do São Paulo. Depois, em 2017, ele acabou indo para o futebol italiano, vestia a camisa da Torino. Depois, em 2019, foi para o Bolonha, também no futebol italiano. O Bolonha, nessa temporada, diga-se de passagem, 23-24, conseguiu classificação para a Champions League. Mas isso é outro assunto. Agora, voltando ao foco, em 2021 ele foi transferido para o Southampton para jogar na Premier League, no futebol inglês. E agora, em 2023, no ano passado, ele foi transferido para o Al Garrafa, lá dos Emirados Árabes, por empréstimo. Ele que ainda pertence ao Southampton, e segundo a informação aí do jornalista, ele estaria rescindindo o seu contrato e acertando com o nosso Vasco. Só aqui o número da última temporada dele, tá? Lá no Al Garrafa, agora poucos meses atrás, foram 13 jogos, 1 gol, 1 assistência e apenas 3 cartões amarelos, tá, gente? Só uma observação, o Vasco nesse momento enxerga como uma das prioridades para a janela de transferência, para o Vasco reforçar o seu elenco, o setor defensivo, a linha defensiva, para ser mais exato, a zaga, tá, gente? Por isso, muitos zagueiros sendo especulados. Álvaro Silva, mas a gente também precisa de volante, de atacante, de meia, né? É verdade, a gente precisa sim, só que também é verdade que o Vasco aí, né, tá acertado com o Souza, o Alex Teixeira tá voltando, não sei se vai dar certo, mas tá voltando. Tem o Emerson Rivaldo Rodrigues, o atacante colombiano, que eu já vinha falando pra vocês que o estilo dele lembra bastante o Peck, ele é rápido, é agudo, né? Vai pro drible, vai pro 1 contra 1, ataca a última linha do campo, né? Chega ali no último terço, ataca a linha de fundo, é aquele jogador, né, aguerrido, aquele jogador bem do estilo latino mesmo, lembrando, guardadas as proporções, o estilo até do próprio Gabriel Peck. Com isso, né, estaria faltando justamente alguém pra zaga, né? Porque hoje a nossa zaga é um samba de maluco, né? Hoje a zaga titular é uma, amanhã é outra, semana passada foi outra, semana que vem vai ser outra, né? Totalmente diferente. Então, com isso, eu acho que a ideia do Pedrinho com o departamento de futebol do Vasco é consolidar a linha defensiva, dar rotatividade e opções para o meio campo, né? E mais opções também para o ataque. O nosso ataque, né? Me desculpem, me perdoem, mas é muito pobre tecnicamente ainda. Faltam muitas peças tecnicamente para o ataque do nosso Cruz Maltino. Então teremos que aguardar. Fato é, então, esses 3 zagueiros o Vasco estaria de olho. Fabiano, ex-Palmeiras, que está na Grécia, está acabando o contrato, chegaria de graça. O Lianco, que tem contrato com o Southampton.
Se fosse pagar por ele, seria quase 20 milhões de reais. Surgiu a notícia que ele estaria deixando o clube inglês, não sabemos se procede, né? E o jogador Lucas Oliveira, que pertence ao Cruzeiro, que está emprestado ao Real Valladolid, tá? Então fica aí para vocês a título de informação. Agora eu quero falar um pouco com vocês aqui na situação envolvendo o treinador, né? Antes da gente falar do treinador, vocês viram que ontem eu coloquei no meu vídeo um trechinho, né, do Emiliano Dias, o filho do Ramon Dias e auxiliar também, né, do Ramon Dias, trabalham junto ali a dupla pai e filho. Ele estava aqui no Vasco trabalhando com o Dom Ramon. Fato é que ele botou a boca no trombone, né, galera? Ele falou praticamente tudo, só não falou o que não pode falar por questão de ética profissional. Quero até mandar um abraço pro Dieguinho, que eu já cansei de bater no Dieguinho aqui de lá atrás, ele ficar apoiando a 777, o Flávio Dias, essa turma aí, mas o Dieguinho tá fazendo um trabalho bem legal lá no seu podcast, dando voz para muita gente, né, interessante do Vasco, voz para pessoas que têm coisas relevantes para falar do nosso Vasco. Então, Dieguinho, parabéns pelo trabalho, continue assim, tá? Você não pode passar pano não, mano, tem que dar o papo, mas tá de parabéns, Diego. Olha só, galera, é o seguinte, você que não assistiu, vai lá, entra lá no canal Podcast Futebolaço e assiste na íntegra, ficou muito bacana o Emiliano Dias falando. En el jogo contra Criciúma, minha mulher se tirou um câncer quarta-feira. Eu estava no jogo al outro dia. E ele supuestamente tinha um problema familiar. O Lúcio Barbosa. Tinha um problema. Te ouvi a você também. Você falou que ele falou que tinha um problema familiar. Eu não tinha um problema familiar. Eu faltei a treinar? Não, eu estava no CT aí o outro dia. Minha mulher estava... Não estávamos falando de uma gripe, estávamos falando de um câncer. Eu estava lá. Eu botei el entreno al otro día de la operación siempre a la mañana. Eu botei a la tarde. Vinieron un par de jugadores, me falaron, ¿y por qué a la tarde? Eu no quería falar, me falei, bueno, tengo que falar la verdad. Y falei. Y un par de grupos sabía. Eu botei la cara siempre. Eu sei que voy a voltar a Vasco algún momento de mi vida. No sé si ahora o más adelante. Porque la historia de Vasco no merece terminar así. Hicimos muito trabalho por Vasco e Vasco me dio um carinho muito grande a mim en lo personal. Então a história não pode acabar assim. Eu tenho certeza disso. Mas essa pergunta eu não posso responder. Não tem como. Não depende de mim. Virou vascaíno, Emiliano? Tudo. Por exemplo? CT. Melhorar o CT. Melhorar o CT não está à altura de Vasco da Gama. Jogadores, sobre todo los jugadores, que pasamos 28 jugadores. De los 28 jugadores llegó uno solo. De 28 que vocês indicaram, só veio um. Qual foi esse um que veio? Rojas. Tá. Que a gente queria usar ele de lateral e de central. E depois não, ninguno. Y sobre todo las formas que después comenzaron a... Estábamos sozinhos ahí, no teníamos ninguém, éramos no y el grupo. Y no es legal trabajar así, es difícil no tener... acontece cualquier cosa con cualquier jugador y você tem que resolver tudo, cosas que eu não tenía que resolver, que Ramón no tenía que resolver. Mas já estávamos aí e teníamos que resolver por el bien del grupo. Eu separei algumas coisinhas que o Emiliano Dias falou aqui que me chamaram a atenção. Uma delas foi a situação que ele falou que o Matos chegava pra eles lá e reclamava, falava, olha, né, tipo assim, chegava ele, o Ramon Dias, e aí Matos, e aquele jogador que nós pedimos, cadê, né, pra gente fazer e agregar no time, estão precisando de jogador. Aí o Matos falava assim, gente, eu não sei, fica difícil, porque eu ligo pros caras, eles só me respondem depois de 4 dias, fica difícil de montar um elenco desse jeito. Palavras do Emiliano Dias, referentes ao Alexandre Matos, reclamando da 777. É bem verdade, todo mundo sabe que a culpa foi da 777, mas todo mundo sabe também que o Matos demorou a contratar e quando contratou, né? Enfim, é outra história, mas ele falou isso aí que me chamou a atenção. Outra coisa que o Emiliano Dias também mencionou, tá? 99% das promessas não foram cumpridas. Aí o Dieguinho perguntou pra ele, mas que promessa, Emiliano? Ele falou, o CT não está à altura do Vasco, né? Ele falou jogadores, elenco, né?
O próprio Emiliano falou, não existe, né? Você tem um elenco limitado, você tem que rezar para não acontecer nada com nenhum jogador, porque se sair uma peça você não tem reposição à altura, né? É complicado. Aí, por exemplo, para muita gente que fica batendo, falando, mas o Ramon Dias insistiu e pediu pro Praxedes, o Ramon Dias manteve Serginho no elenco, segurou o Rossi no elenco e não sei o quê, porque esse treinador é isso, porque esse treinador é aquilo. Vamos por partes, tá? Sabe por quê? Olha só, aí o Dieguinho perguntou pra ele assim, ô Emiliano, e a situação do Gustavo Cuejá, que muito se falava no Vasco, que até hoje ele nunca pintou aqui no Vasco. O Emiliano falou, ele mesmo falou, vou até colocar daqui a pouco os trechinhos aqui que a gente tem. Ele falou, olha, o Gustavo Cuejá, a gente quer trabalhar com ele novamente, é um excelente profissional, ele quer jogar no futebol brasileiro, e ele estava acertado com o Vasco, ele tava tudo certo pro Vasco, de uma hora pra outra a coisa mudou e ele não chegou. O Emiliano falou isso, gente. Então, na moral, desculpa do palavreado, tem criança aí na sala? Abaixa o volume aí, né? De repente a sua dona, de repente... Vou te dar 3 segundinhos aí. Pronto, vou falar. Pau no cu da 777, esses filhos de uma puta não sabem contratar. Esses cambada de safado tentando trazer jogador novo, jogador novinho, que o Josh adora jogador novinho, né? Como diz o Laureano, acho muito engraçado quando ele fala isso. E aí querendo trazer jogador caríssimo, porra! Por que não trouxeram o Gustavo Cuejá? Porque o Ramon Dias, gente, não pediu o Bruno Praxedes. Vocês acham que o Ramon Dias chegou no Brasil, sentou lá com os caras da 777 na mesa e falou, eu quero o Praxedes? Não, porra, ele pediu o Cuejá. Ramon Dias pediu Gustavo Cuejá, só que o Gustavo Cuejá não chegou, nunca desembarcou aqui no Rio para jogar com a camisa do Vasco. Tava tudo certo para ele jogar no Vasco. Quem falou isso não sou eu que tô falando, não é outro colega de canal de YouTube que tá falando, não é a TV Globo que tá falando. Quem falou isso era o ex-auxiliar técnico do Vasco, filho do ex-treinador do Vasco, falou tava tudo certo pro Cuejá ser jogador do Vasco. A merda da 777 que não trouxe ele. Então essas coisas deixam a gente pé da vida, deixa a gente aí indignado. Outra coisa que me deixou muito indignado e chateado ao mesmo tempo, tá? E me fez gostar mais ainda do Emiliano Dias. Vocês vão entender o porquê. Tá falando do que, Álvaro Silva? Vocês lembram que na fatídica goleada de 4-0 que nós levamos pro Criciúma jogando dentro de casa, vocês já sabem disso, né? Ok. Naquele jogo, no final do jogo, deu aquela confusão, aquele tumulto todo, a suposta demissão do Ramon Dias, pedido de conta, aquela patifaria, aquela putaria também, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu dentro do Vasco, vocês lembram? Pois bem, na ocasião, aquele boca de farofa do Lúcio Barbosa, né? Se é que vocês me entendem, alegou problemas familiares e não estava sequer em São Januário, correto? Só que o Emiliano falou no podcast do Dieguinho, sabe o que o Emiliano falou? Que naquela semana que o Vasco jogou contra o Criciúma, a esposa dele operou de um câncer. A esposa do Emiliano Dias operou, tá? Para retirar um tumor de um câncer maligno. Ele falou, não era qualquer doença, era um câncer. E ele não deixou, ele não faltou o treinamento nenhum dia. Ele não deixou de treinar o Vasco da Gama, ele não deixou de se empenhar com o grupo. Não deixou de ir para o jogo no sábado com o pai dele. Podia muito bem só o pai dele ir e ele pegar e cuidar da esposa dele, que tinha acabado de operar, tirar um tumor de um câncer, que é uma coisa seríssima, todo mundo sabe disso. Não é? Então assim, só aí... Já amo o Emiliano Dias, o Ramon Dias de graça, que eles tinham aí um motivo seríssimo para nem estarem na beira do gramado no jogo entre Vasco e Criciúma. Aí a mídia ia falar assim, olha, a esposa do Emiliano Dias fez uma cirurgia, tirou um tumor e coisa e tal, com isso o auxiliar não vai estar hoje à beira do gramado, vai estar só o seu pai, ou os dois não estarão, vai estar o interino. Só que não, eles trabalharam, eles honraram a nossa Cruz de Malta, sem receber salário. Tudo que foi prometido para eles não foi cumprido. Gente, 99% das promessas da 771 de merda que fizeram pro Ramon Dias, Emiliano Dias, não foram cumpridas. Não foram cumpridas as promessas. Vocês lembram que quando eles foram renovar o contrato, demorou para renovar? Por que demorou? Porque eles estavam exigindo uma série de coisas. E a 777, para dar o cala-boca neles, falou que ia fazer, depois que assinou o contrato, não fez. Aí eu pergunto, se eles enganaram o Ramon Dias, o Emiliano Dias, tem gente ainda acreditando que eles não enganaram o torcedor do Vasco? Essa empresa ridícula. Outra coisa, o Emiliano Dias, como eu acabei de mencionar, a esposa dele operou e ele continuou trabalhando, super, hiper, mega profissional. Mora no meu coração de graça e não paga aluguel só por conta disso, tá?
Aí o bonitinho, o bonitinho, né? Tem um tio meu, um abraço, meu tio Wagner. Ele fala assim, ninguém é diferente de ninguém, tá? Fulano não tem um cocô mais cheiroso do que ciclano, é verdade. É verdade, todo mundo veio do pó e vai voltar pro pó, todo mundo vai morrer, todo mundo caga fedido. Ninguém é melhor do que ninguém. A grande verdade é essa, seja rico, seja pobre, todo mundo é igual. Não é verdade? E por que o bonitinho é diferente? O Lúcio Barbosa é diferente? Porque o próprio Emiliano Dias afirmou, ele alegou estar com problemas familiares. Tentando falar que o portunhol que ele falou foi isso. E o Emiliano, tipo assim, deixou no ar. Supostamente, ele falou, supostamente. O Emiliano usou a palavra, supostamente seriam problemas familiares. Vocês entendem o tamanho da gravidade? Como tava uma merda ao Vasco? Aí tem jornalista vagabundo, filho de uma égua, que tá vindo aí na rede social, na internet, no raio que o parta, pra colocar assim, a SAF do Vasco completa 80 dias sem um treinador, a SAF do Vasco completa tantos dias sem um CEO. Dane-se, foda-se. Prefiro que o Vasco fique sem treinador, sem CEO, sem diretor comercial, do que cheio de mulambo dentro do Vasco. Aquele Marcelino era um, o Luiz Melo era outro. Aí o Lúcio Barbosa torce pro Vasco, mas porra, testa de ferro, chupa baba-ovo do cacete da 777. Então é melhor, antes só do que mal acompanhado. É melhor o Pedrinho estar sozinho nessa, ele com seus pares lá, com os seus vice-presidentes lá, do que tá com uma cambada de filho de uma égua só querendo sugar o Vasco, ou então um monte de gente ali, travestido, mascarado de vascaíno, mas não é Vasco porra nenhuma, só tá preocupado com o salário no final do mês. Essa é a grande... Então eu tô cagando se tá esse tempo todo sem profissional. A gente traz a notícia, a gente fala pra vocês, falta isso, falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo. Ok, lógico, falta mesmo. Agora, pra você ter qualquer merda, deixa estar, deixa sem, sabe? Eu, por exemplo, eu trabalho com cozinha, com comida. Tá? Então se me faltar um ingrediente, principal ingrediente para fazer um prato, eu não faço. Para entregar um prato que a pessoa vai ficar pé da vida comigo e reclamar depois sair falando mal, eu não faço. É simples assim. Ou você trabalha com qualidade ou não trabalha. Então tá certo, antes só do que mal acompanhado. Essas imundícias desses caras aí. Porque o Lúcio Barbosa era para estar em São Januário e não tava. Aí precisa vir o Emiliano Dias, depois de quase 3 meses ter saído do Vasco, no podcast e botar a boca no trombone. E olha que tem muita coisa que ele não pode falar por conta de ética profissional. Ele falou, tinha jogador que não servia pro Vasco, mas serviu pro Corinthians. Ele falou, tinha jogador que não servia pro Vasco, mas serviu pro Botafogo. Tinha jogador que não servia pro Vasco, mas serviu pro Flamengo. Foram todos jogadores que eles deram a relação de nomes para aquela cambada de vagabundo da 777 para contratar. E ele não... Gente, não estamos falando aqui de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar, de Mbappé. Estamos falando de jogadores aí que dava pro Vasco normalmente trazer tranquilamente, com oportunidade de mercado, com salário mais baixo. O único jogador que chegou na gestão do Ramon Dias, Emiliano Dias, que eles pediram, foi o Rojas, que o próprio Emiliano falou. Não, ele chegou para jogar como central e defensor, né? Ou seja, ele chegou para jogar como volante e zagueiro. Volante e lateral direito. Foi para isso que o Rojas foi contratado. 600 mil por mês. Aí eu concordo, caro pra cacete. Aí eu acho que foi um pouco uma bola fora. Mas foi o único nome que eles pediram que veio. E os outros 27 nomes, gente. Vocês entendem a gravidade do assunto? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Tá? Então é muito sério, tá? Então se tratando aí de quem será o treinador, temos vários nomes, né? O primeiro deles é o Rafael Paiva, né? O nosso querido Paiva aí da base, né? Apesar de todos os apesares, vem entregando assim, né, certa consistência na equipe, né? Tem também aí, deixa eu pegar minha cola aqui. Tem aqui, oh meu Deus, agora sumiu, hein? Agora lascou de vez. Cadê? Deixa eu achar aqui, gente, eu não sei de onde que eu enfiei a minha colinha. Achei, agora eu achei aqui, ó. Vamos lá, gente, tem o Rafael Paiva, o Ramon Dias, né? Como todos vocês já sabem, a gente tá falando aqui do Ramon Dias, Emiliano Dias já há alguns minutos, aqui no canal. O Cuca não é especulado no Vasco, mas na minha opinião seria um nome a se pensar. Não sei, talvez, quiçá, né? Aí surgiu a informação de que o técnico espanhol Luis Carreras foi oferecido ao Vasco, tá? O empresário dele é o ex-lateral esquerdo Juan, ele que jogou no São Paulo, jogou no Urubu, né? O ex-lateral esquerdo Juan é o empresário do treinador espanhol Luis Carreras e teria oferecido ele ao Vasco, tá? O Luis Carreras já tá, gente, há um bom tempo sem trabalhar aí, tá? 5 anos sem trabalhar praticamente. O último trabalho dele foi lá em 2019. Ele foi jogador na década de 90, foi um jogador de defesa.
Jogou no Barcelona, Atlético de Madrid, como jogador. Como treinador, ele treinou o Mallorca, né? Treinou o Real Zaragoza, treinou o Nastic da Espanha e ficou por aí. O último trabalho dele foi lá em 2019 no Japão. Tá? Então, sinceramente, se é para apostar num cara desse, então aposta no Paiva, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos aguardar. E a fonte aí que esse treinador foi oferecido ao Vasco é da UOL, tá? Só para ficar bem claro para vocês aí o registro. Agora, meus amigos, já que nós falamos de treinador, falamos de alguns jogadores que podem pintar no Vasco, eu quero trazer uma notícia maravilhosa. Comemora, como diria o nosso amigo Mário Coelho, comemora a família. Né? Hoje pode comemorar, porque tem uma notícia muito bacana em relação a São Januário, hein? A São Januário, olha só. Acompanhe na tela aí a manchete, meus amigos. Redação final do projeto de lei que viabiliza o potencial construtivo para a reforma de São Januário é publicada no Diário Oficial. Isso mesmo, gente, maravilhosa notícia com essa situação. O prefeito do Rio de Janeiro, como todos nós já sabemos, o Eduardo Paes, muito vascaíno, terá 15 dias aí para dar a sanção. O que é sanção, Álvaro Silva? Calma, gente, não é aquele cara que passa na novela da Record, não, é brincadeira, tá? Sanção é o nome que se dá para canetada final. A palavra final está na mão do prefeito, entendeu? Ele vai analisar o projeto agora com calma, vai ter 15 dias, vai ficar na mão dele lá, e ele vai, ou ele dá a sanção, passa para frente e ok, ou ele veta. Em nome de Jesus, não vai acontecer nada de errado, vai ser sancionado, com certeza vai ser sancionado, agora é oficial, né? Já foi publicado aí, né, gente? No diário aí, gente, muito bacana, né? A redação final aí do projeto de lei, né? Agora já tá tudo no esquema, tudo aí vamos colocar assim, tudo nos trâmites, né? Aí depois, Álvaro Silva, e depois que acontecer isso? Depois que o prefeito fizer lá a assinatura, der a sanção, aí o Vasco vai estar livre para pegar telefone vermelho, para pegar telefone azul, para fazer reunião, para receber investidor, para vender os terrenos, entendeu? É assim. Depois disso, o Vasco já vai poder vender esses terrenos aí na Barra da Tijuca, entendeu? Vendendo esses terrenos, começa a obra de São Januário, do nosso novo São Januário. Vocês estão acompanhando aí algumas fotos de alguns documentos divulgados no dia de hoje pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro e a Câmara dos Vereadores aqui do Rio, tá bom? Esse é o projeto aí dos terrenos, vocês estão vendo na documentação, tem aí a planta, né? A planta dos terrenos na Barra da Tijuca, onde o Vasco vai vender para pegar esse dinheiro para reformar São Januário, e a planta também do projeto do próprio, né, São Januário. Então, excelente notícia aí, como diria o Mário Coelho, né? Comemora, família. Galera, agora é o seguinte, tem uma outra informação. Essa informação é quente, tá? Essa informação é quente. Agora há pouco eu acabei de fazer alguns elogios, né? Pra dona 777 ou 777, ou sei lá, qualquer coisa, Calote Partners, não sei, né? Ê, faraó. Vocês gostam do faraó, né, gente? É o seguinte, ó. É o seguinte, deixa eu pegar aqui pra você. Então vamos falar então da dona 777 do nosso Vasco da Gama, tá? Segue a manchete na tela. TJ, só para quem não tá por fora, TJ, tá, gente? É Tribunal de Justiça, né? Então daqui a pouco o pessoal vai achar que é o tio João. Vamos lá. TJ marca sessão virtual para 11/7 para julgamento de liminar que concede poder ao CRVG na SAF. Isso mesmo, gente. Em resposta ao agravo interno da 777, tá? Na vara empresarial do TJRJ, foi anexado pelos advogados do Vasco da Gama o laudo pericial, tá, gente? Isso mesmo, o laudo pericial avalizado pela SWOT Global, tá bom? Com indícios de gestão temerária na gestão da SAF do Vasco, além, é claro, de questionar algumas situações envolvendo alguns valores recebidos pelo ex-presidente do Vasco da Gama, o senhor Jorge Salgado, tá? Então, para ficar bem claro, teremos um julgamento virtual, tá? Eu, se Deus quiser, eu vou assistir esse julgamento semana que vem agora. Vou assistir. Eu vou. Para vocês aí, para trazer para vocês na íntegra essa parada aí, tá? Vai ser no dia 11/7, semana que vem. Semana que vem, eu tô ficando maluco, gente. Hoje ainda é dia 26. Enfim, daqui uns 15 dias, né, arredondando isso mesmo, 15 dias, daqui 2 semanas, né, vou assistir esse julgamento, porque com certeza vai ser transmitido pelo canal do próprio TJRJ, esse tipo de situação costuma ser transmitida, né, se a gente tiver acesso a gente vai assistir, mas de qualquer jeito, se eu não assistir também, eu vou trazer para vocês o resultado, as informações, tudo. A 777, por sua vez, a única
artimanha que eles estão preparando nesse processo para tentar reaver aí esse controle acionário na SAF do Vasco, eles estão alegando que são coitadinhos, que estavam cumprindo o acordo de acionistas entre SAF, entre 777 e Vasco da Gama, que efetuaram os aportes no prazo, e piriri, parará e pororó. Só que aquela história, né? Aquela velha história, né? Eles não contam as cagadas que eles fizeram, né? Sabe aquela criança? Aquela criança que apronta, né? Aí, não tô dizendo que é certo. Aí vai alguém lá e dá um puxão de orelha. Pô, não pode, não faz isso, né? Aí a criança vem chorando. Me brigou comigo e puxou minha orelha. Não sei o que. Aí só conta que a pessoa brigou e puxou a orelha, né? Mas você pergunta, mas o que você fez? Aí a criança não fala. É meio que por aí, vocês entenderam? É assim a 777, né? Fizeram um monte de merda. Estavam administrando o Vasco com o próprio dinheiro do Vasco. A gestão temerária. Não é eu que estou falando, não. Isso está no laudo. Um laudo pericial de um perito indicado pelo próprio juiz. Tá? Aqui do Rio de Janeiro. Não é qualquer pessoa que fez esse laudo, sabe? Não foi? Então é uma coisa muito séria. Foi comprovado. Os caras botaram 120 milhões aqui num dia e poucos dias depois tentaram tirar 80. Tentando fazer o torcedor do Vasco de otário. Pularam o Conselho Deliberativo, foram direto no Conselho Fiscal da SAF, só que não deixaram, vetaram, falavam, não, o dinheiro que entrou não vai sair, pô. Fizeram um empréstimo no nome da Vasco SAF, com o CNPJ da Vasco SAF, lá no Caixa Prego, e não pagaram até hoje, está inadimplente. Contrataram jogadores parcelados e não pagaram parcelas. Receberam dinheiro de venda de jogadores e para onde foi parar esse dinheiro? Receberam quase 43 milhões de reais ano passado do Grupo Serengeti, da cota de televisão antecipada aí de 20 anos, que é outra piranhagem que fizeram com o Vasco, e ninguém sabe onde foi parar. Então isso, aqueles vagabundos do Alô Turma, aquele cara de pau, aquele pilantra do Fábio Azevedo, o Mário Coelho, a Globo, a Band, o SBT, a ESPN, a Record, não falam para vocês. Isso eles não falam. Mas eu não tenho rabo preso com ninguém. O meu único compromisso é com o Clube de Regatas Vasco da Gama e com você, torcedor do Vasco. Se não for torcedor do Vasco também, é problema teu. Vocês entenderam? Então não tem rabo preso. Por isso é que eu falo. Então assim, tem muita gente criando oba-oba. Eles vão tomar, vão recuperar. Aguardem. Pelo que eu acredito, pelo que eu tô vendo, é perigoso a 777 ainda sair com uma mão na frente e a outra atrás, envolvendo aí essa situação, tá, gente? Essa é minha opinião aí, sinceramente, tá mais fácil a 777 sair do Vasco com uma mão na frente e outra mão atrás, tá? Agora, gente, é o seguinte, hein? Vocês sabem, né? Eu trouxe pra vocês uns 2-3 dias atrás que o fundo árabe lá, fundo público lá da Arábia Saudita, que é encabeçado pelo dono do Newcastle, lá do futebol inglês, né? Estaria supostamente interessado em comprar 31% da SAF, que pertence a 777 Partners, tá? Eu já deixei bem claro para vocês que isso não é tão fácil, não é tão simples, tem o contrato ainda da SAF, porém, todavia, entretanto, hoje, até o dia 11 aí do 7 que teremos o julgamento, esse contrato de acionistas entre CRVG e 777 está suspenso. Como assim, Álvaro Silva? Gente, tem gente falando assim, quando chegar em setembro, a 777 vai colocar o dinheiro e vai calar a boca de muita gente. Não vai colocar, porque o contrato está suspenso. Está suspenso, ela não tem essa obrigatoriedade de colocar, e muito menos se ela quiser colocar, ela pode colocar agora, porque o contrato de acionistas está suspenso até o dia 11 do 7, que a gente vai saber a decisão da justiça, se vai ser levado mais adiante ou se vai resolver de uma vez por todas. Vocês entenderam o que eu estou falando? Dentro dessa situação, eles não podem também, não é assim também, gente. Olha, ô Pedrinho, vendi minha parte aqui para uma galera aí, eles estão viajando aí pro Brasil, aí você recebe eles aí, agora eles são sócios do Vasco. Não é bem assim não, gente. E até quem vai comprar, não vai sair também comprando no escuro. É a mesma coisa que você vai comprar um carro, você tá com dinheiro para comprar o carro, você vai comprar um carro pela internet,
num site que você nunca viu, um site que nem seguro é, cheio de avisos, cheio de spam que pode ser vírus, você vai sair clicando, vai sair fazendo pix lá, você vai perder dinheiro, vai tomar golpe, porra. Você tem que comprar pra você comprar um carro, você tem que ir na concessionária, tem que andar no carro, tem que conhecer, tem que falar com o mecânico, aquela coisa toda. A não ser que você vai comprar um carro zero direto da fábrica, né? Aí é diferente. Você entra no site da fábrica e ainda assim você vai querer saber tudo que estão, né, que estão te oferecendo naquele veículo. Então é por aí. Então, se para comprar um carro já é uma trabalheira, já não é tão fácil assim que nem muita gente imagina, vocês imaginam para se gastar aí 600, estão falando aí de 680 milhões de reais para comprar essa parte da 777, envolvendo um monte de coisa na justiça, a 777 aí acusada de fraude em várias partes do mundo, condenada por fraude, né, por práticas ilícitas de pegar dinheiro aqui, né, de pegar dinheiro emprestado aqui, usar como garantia para pegar dinheiro emprestado ali, aí usa como garantia o dinheiro emprestado ali para pegar mais dinheiro emprestado lá, no final das contas não paga ninguém, o dinheiro some, é isso que eles fazem, então, até para comprar, para botar dinheiro na mão desses caras, leva tempo, não é assim. Tá? Então vamos com calma, existe essa ideia, essa possibilidade, existe, mas pode acontecer como não pode acontecer. Assim como, por exemplo, o Lamáquia falou que ia fazer e acontecer com o Neymar White de São Januário e até agora nada. Pode ser que amanhã ou depois seja assinado um contrato, a gente descubra, mas até agora nada. Então vamos aguardar. Meus amigos, então, nessa quarta, quinta-feira aí, nesse Corujão, é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Falamos aí da partida entre Bahia e Vasco da Gama, falamos também de alguns resultados da noite dessa quarta-feira, teremos alguns jogos também nessa noite de quinta-feira, teremos jogos também, 3 jogos encerrando a 11ª rodada, e aí nessa quinta-feira, após o término das partidas, a gente brota aqui para atualizar para vocês a tabela, né, da rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro, né, qualquer informação do nosso Vasco, se for algo de parar Brasil, vamos dizer assim, aí nós brota aqui, a gente vem aqui, faz um vídeo de repente aqui, com o plantão do Vascão para trazer as informações. Caso tudo corra aí na normalidade, na rotina do Vasco, né, nessa noite de quinta-feira eu broto aqui para deixar vocês muito bem informados. Eu vou ficar por aqui, meus amigos. Eu vou deixar um vídeo muito bacana aí, tá? De uma torcedora lá de Salvador, quando o Vasco chegou lá, anteontem, quando o Vasco chegou lá, ela se emocionou porque ela tirou foto com os jogadores do Vasco. Tá? Então eu vou colocar um videozinho dela falando aí, muito emocionada, muito feliz, tá? E eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco! Emoção muito boa, conheci, tirei foto, autógrafo com os jogadores que eu amo. Tirar foto. Conta como é que foi essa ansiedade, essa emoção aí. Muito bom, eu fiquei tremendo. Sou vascaína desde os meus 3 anos de idade. Muito obrigada, gente. E com quem que você conseguiu tirar ali foto? Tirei foto com Léo Pelé, Verrete, Léo Jardim, Rossi. Que legal, que bom. E amanhã, como é que vai ser? Vai pro jogo? Amanhã não. Vai só ver de casa? Não? O ingresso tava muito caro. Tava quanto? R$155. Tá salgado, né? Mas aí vai acompanhar e o que você tá achando? Tá confiante? Em casa, assim, que a gente ganha do Bahia. Vamos, Vasco. Tá bom, Tina, obrigado, tá? Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Chateado, fico boladão, mesmo soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco.